Follow-up, customer experience. Boa tarde a todos, bem-vindos ao novo Set Pitching, segundo evento do Set Experience, desenvolvido pela Set para o setor. A ideia nossa, de novo, hoje, como há 15 dias atrás, é receber especialistas que falem de tecnologia, mídia e entretenimento e comentaristas das principais emissoras do Brasil para avaliar as empresas nacionais e internacionais que vão participar. As empresas terão 3 minutos de apresentação para trazer novidades ou os lançamentos que eles tiveram, como fizemos no primeiro programa. Contamos com o chat para comentários e network entre os participantes e convidados, além de um QA para perguntas diretas às empresas. Estão preparados? São Paulo amanheceu hoje fresco, depois de um dia de muito calor ontem. Mudou totalmente o clima e vamos apresentar a nossos especialistas. O primeiro, então, o Rodolfo Cabral, gerente de soluções de mídia da Globo. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado por participar e estar conosco. Primeira vez. Obrigado, Rodolfo. Espero que a parceria seja boa e a gente possa descobrir um pouco da indústria do que vem e o que está por vir. Como está? Certamente será. Obrigado pelo convite da SET, obrigado pelas boas-vindas, Fernanda. E vai ser uma honra participar com vocês nessa tarde. Estou sem retorno do Rodolfo, espero que tenha falado. Obrigado, Rodolfo. Espero na próxima oportunidade poder te ouvir. Agora eu não te ouvi particularmente. Vamos agora com o Carlos Calvila, diretor de tecnologia do SBT. Carlos, obrigado por estar de novo conosco. Está com uma câmera mais perto que da outra vez e acho que cortou o cabelo. Tudo bem, Carlos? Como está? Então, temos um problema na internet do Carlos. Vamos a passar para o próximo, enquanto recuperamos o Carlos. Antônio Carlos Nóbrega Sobrinho, gerente de implementação de projetos da Record. Antônio Carlos, obrigado de novo. Vi que está em casa e não na Barra Funda. Como está? Sim, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da SET. Realmente eu preferi hoje ficar de casa para poder ajudá-los. E agradeço também a liberação aqui da Record para a gente poder estar ajudando a todos e feliz de estar contribuindo aí com o novo formato aí do Speed. Ok? Vamos nessa que eu estou ansioso aí para ver o pessoal falar. Perfeito, Antônio. Já voltamos. Enquanto esperamos o Carlos, vamos a começar e avançar com o programa. O Carlos já vai chegar, coisas da internet. Como a gente fala na televisão, a mídia canal de retorno, às vezes falha e complicou neste caso. Vamos a começar então nosso segundo Speed Pitching com a Cine Media, que é parceira comercial da AD. O tema da Cine Media é Cloud. Olá, Antônio, tudo bem? Tanto tempo, como está? Está me ouvindo, Antônio? Fernando, Eugênio. Eugênio, perdão, desculpa, Eugênio, estou meio tonto hoje. Perfeito. Eugênio, sim, tudo bem? Tudo certo, tudo bem, sim. Acho que a última vez que nós vimos Eugênio foi na NAB de 2019. Muito tempo se passou. É verdade. Muito tempo passou. Vamos ver se estaremos juntos na próxima. Da última vez que vi o senhor, estava em um avião junto comigo. Hoje está dentro de um foguete. A coisa mudou bastante. Migrando para a nuvem, é a jornada para a nuvem. Exatamente. O tema do Eugênio é Cloud, tá? E a ideia da Cinemedia é explicar os benefícios que vai ter para a mídia e entretenimento, a migração para a nuvem, não sei se no foguete que o Antônio está, mas em alguma plataforma. E pensando nisso, o Eugênio Solda vai trazer uma discussão sobre ecossistemas em cloud, contando com o portfólio de produtos e serviços da Cinemedia e da AD. A palavra é sua, espero que esteja confortável no foguete, a gente já se fala. A fala é sua. Obrigado, Fernando. Sim, muito confortável, está ótimo. Pessoal, eu tenho falado com vocês de uma frequência bastante grande e normalmente abordando mais o tema técnico da migração para a nuvem, a jornada para a nuvem. Hoje eu quero mudar um pouquinho esse enfoque e eu quero falar um pouco mais com vocês sobre o modelo de negócios diretamente, tá? Mas antes de a gente ir para esse ponto, eu queria mencionar que a Cinemedia
ela está muito presente dentro desse ecossistema. Ou seja, hoje nós temos uma solução completa do que nós chamamos de negócio tradicional on-premise e também essa migração integral para a nuvem. Ou seja, nós estamos dentro de ambos os ambientes com muitos outros fornecedores, mas muito importante, não tem aqui o certo ou o errado. Na verdade, muito mais dar a vocês uma visão dessa jornada e essa migração. Se vocês puderem colocar o slide que eu compartilhei com vocês, é uma lâmina que eu preparei, pessoal, para dar uma visão um pouco mais estruturada para a nossa conversa e até para a gente conseguir, de uma maneira bastante sintética, olhar essa migração. Então, vamos começar falando rapidamente do projeto. O projeto, normalmente, é uma coisa bastante pesada, é alguma coisa, na hora que pensamos on-premise, que nos consome de 6 a 9 meses. A hora que você olha para a migração da nuvem, nós vamos com muita tranquilidade para semanas ao invés de meses. É alguma coisa bastante tranquila. Mas a hora que eu volto para on-premise, você começa a pensar na construção, nessa infraestrutura toda, você começa a pensar no custo total, no retorno de investimento, o custo total de ownership, de propriedade dessa infraestrutura, e inquestionavelmente chega a nós também o pensamento aí de finanças, a depreciação e todo esse reinvestimento que se faz. Na nuvem, você vai com muita tranquilidade sob demanda, o início é muito rápido, tá? Passamos configuração, operação de maneira muito tranquila, e isso aí move da nuvem de uma maneira muito direta, muito tranquila. A hora que você pensa em redundância, é uma coisa assustadora muitas vezes, porque nos consome um tempo gigantesco e um investimento, um capex muito forte. Na nuvem, por uma parcela mínima, você consegue fazer essa transição de maneira muito tranquila. Adição de capacidade, o custo só sob demanda. Você esquece aquele capex, aquele modelo rígido que nós vivíamos. Você vai muito mais para um modelo que é muito mais evolutivo, tá? Dentro desses 3 minutos, eu queria deixar com vocês aí algumas mensagens, tá? Otimização de custo. A nuvem te dá escalabilidade, te dá facilidade de gestão, muita dinâmica no deployment dos workflows. Portabilidade dos workflows. Você migra muito facilmente de uma nuvem A para uma nuvem B e somos agnósticos à nuvem. Você escolhe a nuvem que você quiser e você faz uma migração. Agilidade comercial de novos produtos, novos lançamentos e canais. E flexibilidade dos negócios. Eu já passei aqui dos meus 3 minutos. Fernando, eu volto para você, então. Passar para nossos comentaristas. Interessante porque há algum tempo se falava, como você mesmo disse, de CAPEX e OPEX. Okay? E agora falamos de in-premise, on-premise. Tá? São sinônimos ou tem a ver com nomenclaturas diferentes? Na realidade, a hora que você menciona on-premises, na realidade, é a tua estrutura atual, com os equipamentos dentro da tua infraestrutura, você investe, você faz tudo isso. A hora que você vai para a nuvem, você escolhe, você esquece tudo isso. O teu provedor de nuvem vai te dar as capacidades que nós requeremos e você faz o deployment diretamente. Você esquece a depreciação. Você esquece os meses e meses, longos meses de implementação. É tudo muito mais automático. E na hora que você olha a relação do custo-benefício, e fizemos alguns estudos, a vantagem financeira é muito grande e a velocidade de lançamento é muito grande também. Então, nós temos 2 ambientes, on-premise, que é o tradicional que nós temos hoje, e, simultaneamente, nós temos a nuvem, que é a jornada que vivemos juntos até agora. Perfeito. Vamos agora. Carlos, bem-vindo. Tinha caído. Como está? Aproveitando, vamos começar com você, então. Carlos é diretor de engenharia do SBT. Vou dar a palavra ao Carlos para começar e para se apresentar e já aproveitar e fazer a pergunta para o Eugênio Solda. Pode ser? Pode ser. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Nesse processo de nuvem, Eugênio, é muito interessante, né? A gente tem demandas aí que a nuvem se encaixa perfeitamente nas nossas demandas. O ponto que eu sempre fico pensando aqui é o quanto a nuvem hoje consegue entregar esse alto nível de confiabilidade em que a gente tem nas nossas instalações on-premise. Como é que você avalia isso dentro dos processos, das soluções que vocês ofertam? Isso hoje realmente entrega essa qualidade similar ao que a gente já usa nos sistemas on-premise? Como é que você tem isso?
Olha, é uma realidade, sim, Calvira, legal te ver novamente. Sim, é uma realidade e com alguns benefícios. A baixa latência, por exemplo, é um desafio muito grande nosso no nosso dia a dia, né? Hoje, com RESP, nuvem e essa associação toda, a gente consegue entregar alta disponibilidade, baixa latência, por exemplo, e workflows os mais diferentes possíveis. E com novos algoritmos de rede, isso tem se mostrado muito eficiente, muito efetivo. Então, na hora que você pensa em rede, acho que vai melhorar muita coisa, se pensa em nuvem, vai melhorar muita coisa, mas hoje a gente já consegue rodar um teste real, uma POC real, está disponível para quem quiser, onde se prova e se mostra com muita clareza que sim, é possível. Obrigado. Ao Rodolfo. Rodolfo, sua vez, por favor. Bom pitching, Eugênio. Quando a gente fala de cloud, né, naturalmente a estratégia multi-cloud vem como forte, né, na implantação de novos workloads. Eu queria que você posicionasse um pouquinho para a gente o portfólio da Sinamídia com relação aos principais cloud providers. Somos agnósticos ao cloud provider, Rodolfo, e é muito tranquilo você escolher o teu provedor e não tem nenhum problema. Então, você escolhe e o deployment é feito automaticamente. Então, na hora que você pensa em múltiplos providers de cloud, você tem os seus principais que estão aqui no mercado e, muito importante também, se você tiver a sua nuvem privada, também é possível. Então, somos totalmente agnósticos e a estratégia multi-cloud, ela é viável, ela é real e já faz parte do dia a dia. E um ponto muito importante, se você começar com o provider A e por uma razão qualquer você tem uma condição que resolve mudar para o B, todo esse workflow que foi criado, esse produto que foi desenvolvido, você migra do provedor A para o B sem nenhum tipo de problema. É muito transparente isso. Através dos microserviços e a estrutura que já foi pré-montada para a site. Antes de dar a palavra ao Antônio Carlos, se quiser, aqui embaixo, quer contactar com as empresas por e-mail, contato@setexperience.org.br ou use o chat para podemos fazer alguma pergunta para o Eugênio. Antônio, a sua palavra, suas apreciações, por favor. Oi, Eugênio, tudo bem? Bom te falar com vocês também de novo. Realmente, a questão do cloud, eu acho que é uma realidade para todo mundo e a gente percebe que cada vez mais é impossível a gente viver sem a questão de migrar para o cloud. E uns pontos importantes, assim como o Calvilha colocou, é realmente a preocupação do nosso on-premise, a nossa segurança como um todo, e principalmente, vamos dizer assim, toda a parte de integração e o tempo de migração do que você tem on-premise ou on-cloud. Tem um momento que você vai ter parte do teu sistema rodando on-premise e parte em cloud. Como que a Sinamídia consegue nos ajudar a fazer essa migração tranquila e garantir realmente essa conectividade de baixa latência? Eu sei que isso os grandes cloud providers que vão nos fornecer, mas realmente é uma preocupação. Mas de que forma que a Sinamídia consegue nos ajudar a fazer essa migração tranquila e, vamos dizer assim, consistente, mantendo a nossa operacionalidade? Porque a pessoa que está operando do lado de cá tem que ser igual, a operação tem que ser tranquila para ela. Como é que você pode nos ajudar, ou a Sinamídia quer nos ajudar com isso? Então, Carlos, legal te ver novamente. Vamos lá. A tua pergunta é muito pertinente. O que acontece hoje? Nós não visualizamos ninguém fazer uma mudança integral. Acho que vai depender muito de workflow por workflow, aplicação por aplicação. O que é muito importante, a hora que você olha para a Sinamídia, por exemplo, tudo o que você tem na sua instalação é totalmente passível de uma convivência harmoniosa e gerenciável na mesma estrutura, seja a sua estrutura tradicional somada à estrutura da nuvem. Então, na hora que você olha para tudo isso, o sistema de gerência é o mesmo. Em termos de interface humana, é muito tranquilo, porque nós criamos um dashboard muito, muito, muito simples, onde o teu operador consegue, de maneira bastante natural, operar sem nenhum problema. A usabilidade é uma preocupação muito grande nossa. É claro que temos que ir para a luta, temos que fazer o deployment, temos que ver o que vai acontecer com tudo isto,
mas dentro das experiências até hoje tem sido um trabalho bastante tranquilo, não tem nos dado nenhuma dor de cabeça, olhando para os clientes mundiais que nós temos, são muitos testes rodando, deployments rodando e tem funcionado bem. E estamos à disposição aí para fazer um teste aí, se aplicável com vocês. Estava ouvindo as vossas perguntas e, afinal, de alguma forma se retroalimentam com o que eu falava primeiro com o Shane. Outra coisa que você falou aqui que me parece interessante é o fato de ser agnóstico. Ou seja, a ver, então, alguns termos assim de jornalista. In-premise, on-premise, cloud, OPEX, CAPEX, agnóstico. E tudo isso, digamos, é na nuvem, na pergunta do jornalista agora, é na nuvem privada, na nuvem pública? Como é que isso funciona todo? Porque são toda uma série de palavras que fazem parte de outro termo que cada vez fica mais claro, que é o workflow. Então, esse workflow, a nuvem, é privada ou é pública? Essa é a parte bonita, Fernando. Pode ser qualquer uma, não tem nenhum problema. Então, da maneira em que for, realmente o que acontece? Acho que hoje em dia, todo fornecedor ele tenta olhar o que o mercado pede e se adapta a isso. Acho que é a maneira mais inteligente de fazer as coisas acontecerem. Então, dentro da Sinamídia, é transparente. O cliente escolhe, ele aponta e adaptamos ao que for mais adequado ao nosso cliente. É o nosso modelo de negócio. Mas então, para finalizar, então o modelo de negócio é customizável com o cliente e agnóstico? Integralmente, Fernando, integralmente. E a parte interessante, mais do que customizável, se você olha para a Sinamídia, se o meu cliente fala, olha, eu quero que você opere tudo isso aí para mim e me mantenha o serviço 24/7 por 365 dias, fazemos. Mas eu posso ter também a situação que o cliente fala, não, isso aqui é muito estratégico, eu quero fazer, eu quero operar. Também é possível. Então, ou seja, é realmente muito customizável e muito adaptado ao modelo de negócios do cliente. E tentando reduzir custo e deixar muito mais imediato o lançamento dos novos produtos, que é no final do dia o que todo mundo deseja, né? Lançar muito rápido, num custo menor e com eficiência e disponibilidade. Perfeito, Eugênio. Muitíssimo obrigado. Gostei de vê-lo no foguete, depois de tê-lo visto num avião vindo de Las Vegas em 2019. Abraços. Indo adiante. E até a Obrigado, próxima. um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. A todos. Muito bom. Vamos agora para a segunda empresa. Continuo com o Rodolfo, o Carlos e o Antônio Carlos. Vamos agora apresentar o Maurício Belloni, engenheiro e diretor da Aliança. Maurício, como está? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Boa tarde a você, aos nossos amigos especialistas e a toda a audiência que nos vê de casa. É um prazer estar aqui falando um pouquinho a vocês. Com esses fones, porque realmente, se estou olhando aqui, você está na janela do Apollo 13, né? É isso. Falando. Eu ia preparar um capacete para parecer realmente um astronauta, mas não deu tempo, Fernando. Então, o que você tem para nós é uma coisa muito interessante, que está muito atual, que tem a ver com tecnologia e redes 5G. E como que o 5G gera benefícios para as empresas e a produção remota. E a apresentação que você tem exemplos práticos de arquitetura em 5G. Então, deixa para você, dentro do Apollo, com seus fones. Fico sem capacete, mas acho que a tecnologia 5G tem muita coisa para nos dar. É sua a palavra. Vamos lá então, Fernando. Como a tecnologia 5G potencializa a produção remota de eventos ao vivo? Vamos começar pelas diferenças teóricas principais entre as redes 4G e 5G. A primeira grande diferença é a latência. Reduzimos a latência de 200 milissegundos para 1 milissegundo em 5G. A taxa de transferência de dados aumenta em aproximadamente 100 vezes. O comprimento de onda em 5G ele é muito menor, permitindo que a gente passe de aproximadamente 4.000 dispositivos por quilômetro quadrado logados na rede em 4G para até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado em 5G. A velocidade na conexão desses dispositivos passa de 100 megabits por segundo para até 10 gigabits por segundo.
e a vida útil da bateria dos dispositivos IoT pode ser maior em até 10 anos. Outro recurso interessante da rede 5G é o Network Slicing, que torna possível dividir os recursos da rede, fazer um slicing para priorizar taxa, capacidade, cobertura e segurança. Como exemplo, nós poderíamos direcionar 50% dos recursos da rede para aplicações e dispositivos que consomem um elevado throughput, 40% para dispositivos que precisam mais confiabilidade e baixa latência, e 10% para dispositivos de baixo consumo, como dispositivos IoT. Todos esses recursos tornam o 5G perfeito para a aplicação na produção remota de eventos ao vivo, sejam eventos esportivos, eventos jornalísticos ou de entretenimento. A produção remota nos traz uma série de benefícios, dentre eles a redução da quantidade de profissionais necessários para realizar um evento, o tempo para se fazer o setup de um evento, estar com ele pronto para ir para o ar e, obviamente, uma redução bem significativa de custo. Apresentamos agora 2 exemplos de arquitetura para a produção remota de eventos. Nesse primeiro, temos apenas um único local de evento, sendo controlado remotamente a partir de um único centro de produção. Esse cenário é o mais comum no Brasil hoje, utilizando redes 4G ou até mesmo redes fixas. Neste segundo cenário, temos múltiplos locais de evento e múltiplos pontos de controle, até mesmo a casa de um operador, por exemplo. Note que para esse cenário funcionar, demandamos muitos recursos de rede, o número de streams é bem elevado, a latência de rede é muito importante para o controle dos dispositivos simultaneamente. Neste caso, a rede 5G faz toda a diferença, potencializando esse tipo de evento, otimização de recursos e facilidade de produção. Para saber mais, entre em contato conosco, lembrando que a Aviwest é compliant com 5G. Muito obrigado. Para quê? Para daqui a um ano, 6 meses? Tem alguma previsão disso no line-up de vocês? Boa pergunta, Fernando. Na verdade, vamos separar essa resposta em 2 partes, né? Uma parte tem a ver com o Ministério das Comunicações e a Anatel decidirem os termos do leilão que está para acontecer. A gente sabe que as operadoras de telefonia, né, as operadoras de rede têm um interesse enorme em pegar essa fatia do mercado, porque, como vocês viram, a tecnologia vai potencializar uma série de novos serviços, né? Então, isso é uma parte. A outra parte é o fabricante estar pronto para suportar essa tecnologia quando ela estiver disponível no Brasil. Em outros países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a América do Norte, isso já existe. Então, por isso que, por exemplo, os equipamentos da Aviwest, a empresa que nós representamos no Brasil, já são compliant com a tecnologia 5G. Com relação aos testes que você mencionou, nós já até fizemos alguns beta-testes aqui no Brasil, com algumas operadoras. Obviamente, isso num caráter super de prova de conceito, né? bem direcionado à prova de conceito, mas nós tivemos um resultado excelente. É isso. Então, já existem equipamentos prontos, a gente só está esperando realmente essa resolução do leilão, que está para acontecer aí em breve. É isso. Perfeito. É interessante isso porque geralmente no broadcast, o broadcast tinha a tecnologia e depois ia para o público. Agora é o contrário, né? Primeiro tem que estar no público, tem que estar rodando e depois o broadcast vai utilizar. Vou começar a roda ao contrário desta vez, vou começar com o Antônio Carlos, que foi o último. Antônio, suas apreciações para o Maurício. Maurício, parabéns pela apresentação, realmente deu um belo overview sobre a tecnologia de 5G e realmente aí está desfrutando, vamos dizer assim, a questão de produção remota, né? Que acho que é o grande desafio, produção ao vivo remota, né? Então, em cima disso que você está vendo, como que você entende e como é que a gente pode
está startando isso dentro do broadcast? De que forma você entende que por onde que a gente pode começar e qual o resultado que a gente pode esperar com o que você está vendo, inclusive nos testes que vocês fizeram? Ótima pergunta, Antônio. Prazer falar contigo novamente. Na verdade, assim, há 2 pontos, né? A produção remota, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, período de pandemia ou quase pós-pandemia, né? Esperamos que esse período passe logo, fortaleceu a necessidade de estarmos operando remotamente, muita gente trabalhando de casa, o seu local de trabalho não é mais, eventualmente, o escritório da empresa, não, né, ou até o local do evento, e os eventos eles têm que continuar acontecendo nos mais diversos lugares. Então, o crescimento da produção remota ele é exponencial. E a grande questão é a qualidade da última milha, onde a gente se conecta, como é a eficiência da rede nas nossas casas ou nos nossos escritórios e nos locais desses eventos. E no caso de um evento, a gente pode ter eventos pequenos, mas também tem eventos grandes, em que temos milhares de pessoas, né, participando de um evento, seja um jogo de futebol, os Jogos Olímpicos, que a gente passou aí recentemente por eles. Então, a quantidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo nesses locais de evento também é um grande gargalo que nós temos hoje. Então, essa realidade, tudo isso serve de fundo para reforçar a necessidade de ter uma melhor qualidade de entrega da última milha, da conexão de fato, né? A baixa latência, por exemplo, como eu mencionei. Então, esses recursos novos vão potencializar mais ainda, por isso o tema da apresentação, né? Como o 5G potencializa isso, porque o 5G traz esses recursos novos, essa melhor qualidade de conexão, permitindo que a gente tenha múltiplos, milhares de eventos simultâneos, múltiplos streams, e tudo isso consome banda, consome conexão. Então, isso é uma realidade. Hoje nós temos no Brasil exemplos de produções remotas menores, em que não há conectividade ponto a ponto, em cima de rede pública, funcionando com razoável eficiência, mas temos limitações em relação ao tamanho dos eventos e principalmente a latência de rede. Então, o 5G vai melhorar isso seguramente. É um ponto importante. Pegando um último gancho na sua pergunta e na apresentação, ótima apresentação anterior do Eugênio, o 5G nos dá uma qualidade de conexão à nuvem enorme. E isso vai potencializar também mais negócios na nuvem, com certeza. Perfeito. Vamos para o Rodolfo. O Rodolfo trabalha com mídias na Globo, então a conectividade é fundamental nas mídias. Suas apreciações, por favor. Justamente esse último comentário, né? Como que a tecnologia 5G aqui para a nossa audiência, ela se compara ao que a gente tem hoje, no sentido de quais oportunidades o 5G dá em relação ao atendimento que a gente tem hoje para viabilizar produções remotas? Bacana a sua pergunta, Rodolfo. Ótimo falar e te ver novamente, depois de um bom tempo aí, sem esse nosso contato. Bom, como eu estava dizendo, a potencialização vem da qualidade da conexão da última milha, né? Vamos pensar que mesmo no nosso mercado de mídia e entretenimento, a audiência vem mudando. Ela vem migrando de um perfil em partes de TV aberta, distribuição ponto, multiponto, para alguma coisa mais individualizada, né? A distribuição ponto a ponto. A personalização, como que eu posso dizer? A gente passa a ter uma conexão mais íntima, pessoal, vamos dizer assim, com esses serviços de streaming, OTT e etc. Então, esse é o grande ganho que nós vamos ter para a nossa audiência, para quem consome o nosso conteúdo. Então, hoje a gente já tem plataformas móveis, usando computador, Smart TVs, etc., que a gente consegue consumir esse conteúdo. Agora, com o 5G, a gente vai dar um up nessa conexão.
vamos poder ter mais facilmente, por exemplo, streaming em 4K, que hoje é uma coisa que a gente sabe, temos muitas produções em 4K acontecendo, sendo geradas, mas consumir o 4K em casa ainda é muito difícil, né? Então, esse é um exemplo de ganho que nós vamos ter aí nos próximos anos com a implementação da última milha em 5G. Perfeito. Carlos, sua vez. Maurício, vou falar contigo também. O aproveitamento dos parques que a gente já tem. Você falou que vocês fizeram um box, né? Falou da otimização do uso de recursos em nuvem, mas dentro do parque existente também tem oportunidade, juntando 5G com o que já existe, para a gente ter algum ganho, não precisa trocar tudo para um sistema de nuvem, coisa do tipo. Vamos lá, boa sua pergunta também, Calvillo. Eu tive um pequeno glitchzinho no áudio enquanto a sua pergunta, durante a sua pergunta, mas eu consegui entender. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de tecnologia 5G, a gente está falando de tecnologia celular, então obviamente vai ter um aproveitamento da infraestrutura das operadoras em relação a isso. Então, com certeza, utilizaremos boa parte das antenas que já existem, né? As antenas não, perdão, as torres que já existem. Essa infraestrutura vai continuar sendo compartilhada, assim como foi durante a migração do 3G para o 4G, isso vai acontecer. Agora, o pipe de conexão dessa rede, ele vai ter que ser muito maior. Então, vai abrir espaço e vai demandar novos investimentos em infraestrutura para atender tudo que vem por aí. Conectividade, fala-se muito, por exemplo, eu tive numa apresentação há pouco tempo atrás, e fala-se muito de conexão 5G diretamente com data centers, por exemplo. É um negócio que pode parecer que está muito longe, mas só de haver esse debate, a gente já pode imaginar e ser um pouco criativo e imaginar o que pode vir a partir daí, né? Do ponto de vista de produção de conteúdo, a gente vai continuar usando os recursos que existem hoje, mas de maneira descentralizada. Então a gente vê muito aquele conceito de controle de produção descentralizado e distribuído, em que cada um dos operadores está trabalhando diretamente da sua casa, um único operador operando múltiplos equipamentos remotos, e até o ponto de ter esses equipamentos que são remotados em sites e silos distantes. Então a gente imagina muito, por exemplo, usar uma infraestrutura de replay em um prédio, a infraestrutura de switchers em outro, mixagem de áudio em outro, e tudo isso a gente criar uma conectividade remota e distribuída para aí sim conseguir criar e entregar o nosso conteúdo. Tá. Entendi. Só para complementar minha pergunta, que a intenção é explorar mais essa última parte que você mencionou, né? Falando da infraestrutura que a gente já tem hoje e do que pode ser beneficiado com novas soluções. Por exemplo, você vai ter uma produção descentralizada. Existe hoje, dentro da indústria, do desenvolvimento, as plataformas estão considerando isso para poder ter uma gestão, né? Ou seja, tudo, mesmo estando operando remotamente, tem que estar tudo alinhado, tudo sincronizado, seja contexto, sabe? Uma cadeia de equipamentos ali que produz esse evento. As soluções então, hoje estão alinhadas com isso, vão poder trabalhar unificadas dentro de uma rede 5G, elas vão estar preparadas para se unificar em algum momento? Vão sim. Na verdade, obrigado pelo gancho. A empresa que nós representamos no Brasil, que é a Aviwest, ela é pronta e oferece exatamente esse tipo de infraestrutura. Nós temos casos mundiais em que temos essas soluções descentralizadas, fazendo inclusive um mix de rede, porque a gente não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar de 3G, 4G ou conexões fixas, né, MPLS, conexões de fibra que já existem, para uma infraestrutura totalmente sem fio. Mas a gente consegue já hoje
criar esse pool de recursos, bem colocado por você, de maneira distribuída, aproveitando o que já existe e ao ponto de, por exemplo, você aí do SBT conseguir utilizar um pedacinho do seu controle de produção e uma outra parte do estúdio lá de Porto Alegre e uma outra parte lá em Belém, por exemplo, entendeu? Isso só dando um exemplo. Então, essa estrutura distribuída, independentemente da rede e do tipo de conexão, vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia, aproveitando os recursos, como você colocou, mas potencializando ainda mais essa distribuição através de redes melhores, como o 5G, correto? Perfeito. Estava ouvindo vocês, e para despedir o Maurício, ao fim do percurso, então, vamos usar redes públicas, com produção descentralizada, mixagem em diferentes lugares, e, ou seja, o switcher master que eu conhecia lá no século passado, ele passa quase para, não só virtual, senão passa quase a ser uma coisa arcaica, né? A partir desse momento. É isso mesmo. De novo, pegando o gancho na apresentação do Eugênio, um pedacinho disso também pode estar na nuvem, ou vários pedacinhos desses na nuvem. Então, isso, é o que a gente visualiza como uma infraestrutura de produção de conteúdo daqui para frente, né? É isso. Maurício, muitíssimo obrigado. Boa viagem, bom retorno do Apolo. Nos vemos por aí. Cuide-se. Um abraço. Obrigado. Voltamos, vamos para a terceira apresentação, vamos mudar de país agora, vamos para os Estados Unidos, vamos encontrar o Sam Peterson, da Bit Central, que vai fazer uma apresentação sobre o Core News, o sistema de produção de notícias número 1 dos Estados Unidos. Ainda vai falar o Sam da solução robusta que é o Control TM, e de uma plataforma que eles desenvolveram que é a Full, distribuição de gerenciamento de vídeo de última geração, que fornece automação dinâmica para gerenciar e publicar grandes volumes de conteúdo, reduzindo tempo, esforço e custo. Vamos falar com ele, nós aqui no Brasil, em português. O Sam vai falar lá em inglês. Vamos ter nossa tradução automática para quem quiser. E para não termos essa coisa de um fala português, outro fala inglês, vamos ir com calma, com tempo. Teremos aqui nossos livros fazendo isso tudo com calma, para ir entendendo um pouquinho como é que funciona esta coisa também que estamos transmitindo, estamos conectando o mundo e estamos vendo aí como é que funcionam soluções de todos os tipos. Sam, muitíssimo obrigado pela presença, espero que esteja bem, que o foguete que eu trouxe para o Brasil tenha sido confortável e que se sinta bem. Muito obrigado por participar e a Bit Central estar conosco aqui no set Speed Pitching. Muito obrigada pelo convite, especificamente o convite que recebi para falar à audiência. Muitos podem não estar familiarizados com a Bit Central, então eu gostaria de começar com uma introdução. Somos o número 1 no sistema de produção de notícias nos Estados Unidos e o motivo é que oferecemos uma solução base software muito flexível, fácil integração, produção eficiente e entrega de conteúdo em qualquer lugar. Os nossos clientes Core News incluem CNN, Fox Station Group e a Nexstar Media Group. Nós temos aproximadamente 300 estações utilizando Core News na produção de notícias diariamente e 1.200
sites, utilizando esses para distribuir histórias nas maiores operações no mundo de distribuição de notícias. Continuamos a expandir o nosso sucesso com a nossa solução Central Control. Nós temos uma forte posição no México, incluindo 350 canais centralizados, estação automatizada, um operador por turno, controlando 32 estações multicanais. Recente implementação nos Estados Unidos é um operador de 56 canais para o país todo, de uma instalação no México. Nós temos muitas oportunidades na América do Sul, onde acreditamos que temos ferramentas eficientes que trará benefícios significativos, então, para transmissores, satélites, cabos, e OTT, streaming de canais para um controle enxuto. Então, temos Televisa no México, nos escolheu, e a Intervision nos Estados Unidos também escolheu nossos serviços. Finalmente, falando sobre os equipes de desenvolvimento de produtos que têm atualizações e melhoras em todo o nosso portfólio, introduzido Voice Over, conteúdo mais rápido e mais fácil do que já se viu antes, a partir de qualquer lugar, para trabalhar com conteúdo mais rápido, e também a plataforma de streaming com novos recursos para atender canais OTT automaticamente, para compartilhar conteúdo. E também nós, Centro, nós focamos na eficiência, nós estamos, enquanto falando mais, queremos falar mais com vocês nas próximas sessões, entendendo o mercado, necessidade de clientes, e também falar mais sobre a Bit Central. Sam, antes de passar para nossos comentadores, eu me lembro de o ano passado fazer uma entrevista com seu representante local, o Amaury, e uma das coisas que eu lhe perguntava era o fato de como gerar automação em sistemas como estes, com culturas tão diferentes, culturas organizacionais, culturas de canais e de estruturas e plataformas, e ainda com tecnologias tão diferentes. Por exemplo, estávamos discutindo agora que o 5G nos Estados Unidos faz parte já do dia a dia e no Brasil ainda não tem legislação. Como gerar essa questão para desenvolvimento geral de produtos quando as tecnologias e as realidades são tão diferentes? Bem, eu acredito ser flexível, como já disse, nós somos uma empresa de software, então nós temos que implementar as soluções Data Center, Cloud, mas estar focado no cliente, eficiência, nos permite ter ferramentas que atendam às exigências locais. Isso foi sempre o foco da nossa empresa desde que nascemos há 20 anos. Não sei quem quer começar, mas está claro que a customização de produtos, pelo que falamos já com as duas empresas anteriores, continua. Customizar produtos dependendo dos clientes. Não sei se começa com a Globo, com a Record, com a SBT. Vocês decidem aí. Quer levantar a mão? Comece. Antônio, pode ser. Sam, um foco que eu achei interessante no Core News, sobre a questão que eu vejo que é um gargalo para todo o sistema de news. Seria a parte de transcodificação, e eu gostaria, porque hoje a gente recebe de N fontes, smartphones, video call, headcams e N formatos. Como o seu sistema ele é atualizado e como ele trata essa fila enorme de novos formatos no seu sistema, que eu sei que um exemplo que nós temos interno também, quando cria-se uma fila, torna um gargalo para todos os jobs. Então, eu gostaria muito de saber como é que vocês tratam, a Bit Central trata essa questão de transcodificação e como é feito os updates e se pode ter integração com terceiros se necessário.
Lógico, bom, é uma pergunta fantástica, realmente um desafio contínuo para todos nós da indústria de mídia, trabalhando com diferentes formatos. Você falou para os iPhones, Androids, videocâmeras, nós temos diferentes fontes de conteúdo onde nós temos que trabalhar e pode ser realmente um verdadeiro desafio. E parte disso é ter as estruturas, serviços, componentes e trabalhando com outros parceiros que estejam no mercado para integrar e utilizar suas soluções e dar esse interface unificada para os usuários, para que estes não tenham que focar na complexidade. É isso que fizemos sempre bem na nossa empresa, é usar as tecnologias que temos interna e aplicar nossas técnicas e também terceiros serem utilizados quando necessário. Nós falamos um proxy pode remover muitas das complexidades da parte do usuário final para que não preocupe com o conteúdo, temos conteúdo de serviços no fundo, também como Core News, mas também removendo essa complexidade do lado do cliente, utilizando os terceiros, nossas ferramentas, traduzindo o conteúdo para uma mensagem e um proxy expondo para o visualizador ou usuário neste caso, e soluções de playout que pode trabalhar com vários códigos com o mínimo de transcoding possível, transcodificação. Rodolfo? Um pouquinho para a gente a questão da telemetria, principalmente quando a gente pensa em aplicações de missão crítica, né? Então, monitoração e telemetria, se você puder aprofundar um pouco. Sim, eu acredito que nós estamos falando sobre metadados e o extra, para ver se eu entendi corretamente, os dados adicionais com conteúdo. É isso que você perguntou? Perfeito, é isso. Então, isso é uma parte muito importante do fluxo de trabalho, poder trabalhar com conteúdo e rastreá-lo por todo o sistema. Não apenas trabalhar com os video assets ou audio assets, mas outra informação, dados GPS, strip, outros metadados então processamento do idioma natural, natural language, então transcrição e utilizar isso para auxiliar os editores ou os que estão trabalhando com conteúdo e encontrar os ativos de fato e o conteúdo correto para fazer uma produção com isso. Então, é crítico para nós poder auxiliar os clientes. Lógico, você pode ler, buscar texto mais rápido. Então, esses metadados, então, esse extra informação é muito importante para manter com esse ativo por todo o ciclo de vida. Carlos, metadados, telemetria, transcodificação. Sua pergunta, por favor. Minha pergunta é sobre a como é que eles pretendem ou estão se estruturando para suportar, né, possíveis clientes aqui no Brasil, na América do Sul, né? Porque um sistema como esse, com tantas possibilidades, é uma plataforma bastante customizada e que precisa de uma solução que seja suportada durante a vida útil dela. E a gente sempre está planejando isso para atender esses clientes. Então, a pergunta, o cliente... Por favor, repita a última parte da sua pergunta. Carlos, estão pedindo para repetir a última parte da sua pergunta, por favor. Vou repetir. É sobre o suporte aos clientes aqui no Brasil.
Bom, isso é uma parte importantíssima, o suporte de clientes locais. Então, continuamos a construir o que já estabelecemos nas nossas centrais na América Latina, então tendo executivos locais e como fazer parcerias com empresas locais, integradores de sistemas e tal, para aqueles que estão lá para auxiliar com os recursos para entender o mercado e dar suporte. Mas nós temos operações 24/7, 365 dias por ano já no México e pretendemos continuar a expandir e melhorar e nós somos o número 1 e em termos de suporte ao cliente, queremos então replicar isso no mercado brasileiro. Sam, para terminar, pensava na América Latina e pensava numa coisa que eu sempre converso na SET, que a América Latina geopoliticamente, geograficamente é igual, mas o Brasil sempre é bem diferente do resto em termos de comportamento, desenvolvimento de tecnologia e demais. Há algumas ações específicas diferentes para o Brasil, por exemplo, que para o México? Eu diria que o tamanho de alguma das operações é enorme, de uma escala gigante comparado com o México. Bem, realmente ficamos impressionados com o nível. Bom, uma coisa que é diferente é a maneira de pensar nas tecnologias que falamos hoje, de cloud e suas tecnológicas, e a última milha, produção remota. Então, realmente falar sobre algumas das partes e ter alguém aí no Brasil, o Mauri, que representa Bit Central como funcionário no Brasil, o primeiro pé no local, tendo essas primeiras conversas e entender que a gente tem as soluções corretas e estamos empolgados e queremos também pensar em parcerias e eventos como esse Q7 para entender o mercado e ter certeza que as soluções que nós estamos fornecendo atendam corretamente as especificidades do seu mercado. Sam, muitíssimo obrigado pela presença. Espero que possa voltar tranquilo em seu foguete. Obrigado. Espero que a pandemia nos permita nos próximos tempos nos encontrar e conversar pessoalmente. Muito obrigado pela presença no SET Pitching. Boa tarde. Muito obrigada. Voltamos então, quarta empresa. Vamos apresentar agora o Felipe Andrade, VP de vendas do Cisgroup. Felipe, boa tarde, tudo bem? Está por aí? A ver se abre o nosso elevador e vemos o Felipe aqui. O Felipe vai apresentar o... Felipe, tudo bem? Como você está? Tanto tempo. Tudo bom, Fernando? Quanto Tudo tempo? bem? Tudo jóia? Você Tudo está bem, tocando prazer te ver mesmo que virtualmente. Está tocando bateria ou está dentro do Apollo? Como é que é? Pô, eu tenho tocado bateria nas horas vagas, quando sobra um tempinho, a gente toca para poder relaxar um pouquinho. Prazer te ver, prazer ver os amigos aí, Calvila, Sobrinho, Rodolfo, prazer ver a todos. Olá, então você vai apresentar aqui para nós o LudiLink, um sistema de edição na nuvem.
com história 100% na nuvem, que se integra a sistemas de edição Adobe, Media, Final Cut, DaVinci Resolve e que tem funcionalidade NAS, com hardware local. A solução ideal para organizações que desejam aproveitar a economia de armazenamento na nuvem e utilizá-la para produções de áudio e vídeo de alto desempenho. Deixo aí, não sei se com a bateria ou no foguete, vamos falar agora de nuvem e edição, um tema que realmente me parece muito interessante. Olá, hoje eu vou falar para vocês de uma solução super disruptiva e inovadora para o mercado de mídia e entretenimento que tem atraído milhares de usuários ao redor de todo o mundo. Trata-se de uma solução totalmente baseada na nuvem, com compartilhamento de arquivos de áudio e vídeo chamada Lucid Link. E para entender melhor do que se trata a Lucid Link, vamos fazer uma analogia às soluções que conhecemos hoje para compartilhamento de arquivos. Ferramentas como o Dropbox, OneDrive e outras permitem compartilhar arquivos de texto, fotos e vídeos entre vários usuários, mas geralmente com tamanhos menores, sem agilidade e precisão para edição de vídeo, e por muitas vezes muito lentos com arquivos muito pesados. No caso da Lucid Link, a ferramenta foi desenhada especificamente para o mercado de edição de áudio e vídeo, possibilitando acesso instantâneo com latência quase zero. A instalação da solução é super fácil, 100% na nuvem e oferece diferentes planos dependendo da sua necessidade. Mas qual o segredo da Lucid Link? Numa solução convencional, usando um NAS local, normalmente os protocolos usados são NFS, CIFS ou SMB, os quais funcionam bastante bem num ambiente controlado, com conexão física e baixa latência, mas que acabam se comportando de maneira instável quando a utilização é remota, principalmente para arquivos muito grandes. A solução da Lucid Link usa um protocolo próprio, separando a mídia dos metadados e dividindo o arquivo em múltiplos objetos, permitindo que o acesso a cada arquivo seja feito de maneira quase instantânea, sem a necessidade de trazer o arquivo todo ou pelo menos uma boa parte dele. Isso significa poder substituir um NAS local por um storage 100% na nuvem, com várias opções de cloud providers, dependendo da sua localização geográfica e das necessidades de cada plano. Uma outra grande vantagem dessa solução é a possibilidade de trabalhar com growing files no ingest. Isso significa que poucos segundos após iniciar o upload de arquivos para a nuvem, qualquer usuário em qualquer parte do mundo já pode começar a editar esse conteúdo. Falando de ferramentas para edição, a Lucid Link trabalha com os principais editores do mercado: Adobe Premiere, Avid Media Composer, Final Cut e DaVinci Resolve. Em termos de sistema operacional, ela também funciona tanto com Windows, como Linux, como macOS. Uma outra grande vantagem é poder dividir o mesmo projeto entre diferentes times, cada um colaborando com parte do workflow. Do ponto de vista financeiro, é possível reduzir drasticamente os custos de uma produção, utilizando como um serviço SaaS e pagando somente pelo uso. Do ponto de vista de negócio, é possível reduzir o tempo da pós-produção, usando ambientes remotos e colaborativos entre todos os profissionais envolvidos. E do ponto de vista técnico, é possível trabalhar com qualquer arquivo de qualquer tamanho e codec, com growing files no ingest, sem a necessidade de instalação de hardware ou treinamento especializado. Para saber mais, entre em contato conosco. Gostei da sua locução, viu? Uma questão que eu queria perguntar. O sistema é agnóstico, mas cria arquivos próprios. Me explica isso rapidamente, se puder. Ou eu entendi errado? Na verdade ele não cria arquivos próprios, Fernando. O protocolo da Lucid Link é que é um protocolo proprietário, como se fosse um file system na nuvem, né? Então ele permite com que você acesse os arquivos de maneira muito mais rápida do que se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um storage de compartilhamento tradicional que a gente conhece hoje, como um Dropbox, um Google Drive, né? Então os arquivos são os mesmos que a gente tem hoje, os mesmos arquivos de vídeo, os mesmos codecs, tudo igual. Na verdade, a gente só está montando esse file space numa nuvem e podendo compartilhar isso de maneira rápida, né, através desse protocolo de acesso. Então, na verdade, a gente não tem nada proprietário nesse caso, além do protocolo. Perfeito.
Vamos agora a nossos especialistas, porque sou apenas jornalista. Vou começar pelo Rodolfo agora. Suas perguntas, suas apreciações para... Vamos lá. Bom pitching, Felipe. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão do gerenciamento de acesso, né? Nesse ambiente, como é que a gente faz ali o claro apontamento do usuário com o correto arquivo, né? Como é que a gente coloca essa gestão de acesso em prática? Perfeito, Rodolfo. Excelente pergunta. O que acontece? No caso, a LucidLink, ela cria file spaces, né, na nuvem. Então, como a gente viu na apresentação, você pode escolher o cloud provider e você cria um file space. Dentro desse file space, você pode dar acessos específicos e permissões para cada usuário, né? Então, dentro de um pacote básico, já vem 5 usuários de acesso, né? Cada um deles pode estar enxergando partes específicas desse file space, né? E aí você pode dividir, por exemplo, produções dentro desse file space que você contratou. Se você tem, por exemplo, 1 terabyte na nuvem, né? Você pode criar vários acessos para cada usuário, para que eles trabalhem em produções distintas, ou até podem compartilhar o mesmo file space para trabalhar na mesma produção, né? Então, cada usuário tem um acesso e você define permissões para cada um desses usuários. Perfeito. Carlos, Antônio Carlos, vocês decidem, vocês mandam. Bom, deixa eu perguntar aqui. Felipe, você falou dessa solução como sendo uma solução para edição na nuvem, quase que com uma performance que estivesse trabalhando localmente. Essa solução ela pode se integrar a outras plataformas também, como vocês mesmos representam? Há essa possibilidade? Excelente pergunta, Calvila. É possível sim, porque, na verdade, a solução da LucidLink ela funciona como se fosse um drive local, né? Você está montando esse drive na nuvem, mas ela funciona como se fosse um drive local. Então, eu poderia ter outras soluções, por exemplo, de MAN e PAN, se assim elas permitirem, olhando para esse drive, né? Então, eu poderia ter até um gerenciamento de uma arquitetura de produção ou de Media Asset Management usando essa solução da LucidLink como storage, né? Eu poderia estar não só com arquivos de alta resolução, mas também arquivos de proxy dentro da nuvem, né? Dentro do storage da LucidLink. Então, no que tange a sua pergunta, juntar ferramentas que hoje a própria CIS representa, no caso de gerenciamento, né, de MAN e PAN, usando a LucidLink como uma possibilidade de drive, é sim possível, tá? Então, essa é uma das possíveis aplicações também dessa plataforma. Hoje a gente tem visto mais usuários de produção, né, utilizando a LucidLink como uma ferramenta colaborativa, né, onde você tem pessoal acessando de casa, né, até pegando um gancho do que o Maurício falou com o 5G, a gente vai conseguir ter uma conectividade muito maior, né, para acessos à nuvem. Então, a gente poderia estar trabalhando totalmente remoto, em campo, numa produção em campo, você já poderia estar usando a LucidLink como acesso para a tua produção, e você poderia trabalhar também de maneira colaborativa, né? Com, por exemplo, alguns editores fazendo uma parte da edição e outros outra, né? Então, você consegue fazer, sim, esse gerenciamento, tá? Então, respondendo a tua pergunta, outras ferramentas poderiam usar a LucidLink como um complemento de storage. Enquanto vem o Carlos, uma pergunta que me surgiu agora Felipe, aí então quer dizer que a LucidLink ela poderia ser uma interface entre, por exemplo, um sistema de nuvem, um sistema de edição e a plataforma de vocês? Ela funcionaria como o nexo entre elas? Ou seja, não sei, eu subo por um lugar, tenho a plataforma, faço a edição por outra e essa volta o caminho, ou estou divagando na conversa? Você pode usá-la de várias formas, Fernando. Por exemplo, se ela for uma solução por si só, que eu não tiver nenhum MAN ou PAN associada à LucidLink, eu posso estar simplesmente colocando editores, por exemplo, um Media Composer, um Adobe Premiere, e usando a LucidLink como um armazenamento, para poder estar fazendo essa edição na nuvem, não mais usando um NAS local, né, um storage local. Essa seria a maneira mais simples de utilizá-la, né? Então, eu posso ter N usuários compartilhando
ou não esses file spaces, porque eu posso dar, como eu falei para o Rodolfo no começo, permissões, né, por usuários. Então, essa seria uma maneira simples, onde eu tenho editores utilizando a solução da Lucid Link como storage para poder estar compartilhando a minha edição. Uma outra possibilidade seria expandir o uso da Lucid Link para que uma camada de PAN ou MAN use esse storage como um file system, mas que todo o gerenciamento é feito por essa camada de MAN ou PAN. Né? Então, nesse caso, a Lucid Link passaria a ser o storage compartilhado do meu Media Asset Management, tá? Mas aí as ferramentas seriam através dessa outra plataforma. Né? A Lucid Link seria visto como um storage e essa outra plataforma faria toda a gestão com proxies, alta resolução e os editores que assim estiverem conectados a ela. Né? Mas, de maneira geral, a Lucid Link por si só é uma plataforma que você pode contratá-la agora e sair utilizando como um storage na nuvem. Perfeito. Antônio Carlos? Opa, tudo bem, Felipe? Bom falar com você também. Sobrinho. Deixa eu te perguntar, pelo que eu entendi, a Lucid Link é um grande storage de compartilhamento de conteúdo, né? Desculpa. E uma coisa que a gente repara mesmo assim, você vai subir, vai compartilhar o conteúdo com vários sites. E às vezes as pessoas querem visualizar esse conteúdo sem ter que baixá-lo, esse conteúdo. A gente poderia ter alguma forma, claro que no PAN, como você colocando pelo PAN, até que respondeu essa pergunta. Mas se não tivesse o PAN, existe alguma maneira de a gente visualizar esses arquivos sem ter que baixá-los, claro, um acesso de baixa resolução, para poder fazer talvez um partial restore, baixar parte apenas do conteúdo? Então, sobrinho, no caso, você não precisaria, se você for um usuário dentro da plataforma da Lucid Link, você não precisaria baixar nada do conteúdo. Você vai estar enxergando esse conteúdo dentro desse file space. À medida que você clicar, você já vai estar visualizando esse conteúdo no codec que ele tiver. Né? Então, se você tiver lá ele em Move, ou em H264, ou até mesmo em MXF, assim que você clicar nesse conteúdo, ele instantaneamente já vai começar a dar play na tua máquina, né? Desde que você seja um usuário da plataforma. Então, a grande vantagem dessa solução da Lucid Link é que, diferente das plataformas hoje de compartilhamento de dados que a gente tem, por exemplo, um Dropbox ou um Google Drive, que você tem que fazer o download desse conteúdo para poder fazer um play ou até mesmo utilizá-lo, lá você não está fazendo download nenhum, você está clicando em cima desse arquivo e está dando já o play. Então, para visualização, você não precisaria estar utilizando nenhuma ferramenta ou baixando esse conteúdo. Simplesmente, se você for um usuário e tiver acesso àquele file space, você já vai estar visualizando esse conteúdo. Por que ela é diferente, digamos assim, de uma outra ferramenta de compartilhamento? Porque ela utiliza Object Storage, né? Então, o Object Storage ele divide o arquivo em vários pedacinhos. Conforme você precisa daquele ponto exato do vídeo, ele não está trazendo todo o vídeo para a tua máquina, fazendo um download. Você acessa só aquele ponto. E através do gerenciamento de metadados, ela vai sabendo, conforme você vai dando play e o vídeo vai crescendo, o que ela precisa ir trazendo. Então, o acesso é praticamente instantâneo.
a bateria quebrou, você ficou sem net. Faz É parte. verdade. É verdade. Você já fecha, mas antes de fechar, em 40 segundos, queria que você feche o que você estava falando e ainda tem uma pergunta do público para você. O Gustavo Henrique pergunta o seguinte: o File Space, podemos fazer uma analogia com os Workspace do Nexus? Totalmente, totalmente. O File Space seria uma analogia ao que a gente conhece hoje do lado web de storage, né, com os workspaces. Então eu poderia estar, por exemplo, dando cotas, né, para cada usuário estar acessando aquele projeto, né, dentro da plataforma. Para o raciocínio anterior, por favor. Da Não entendi, pergunta do Fernando, Antônio. desculpa. Se você quiser acabar o raciocínio da pergunta do Antônio Carlos, por favor, tá à vontade. Não, então, eu estava só terminando dizendo que o grande segredo, né, então, dessa solução é que ele divide o arquivo em pequenos pedacinhos e você consegue ter um acesso instantâneo, né? Você não precisa fazer o download de todo o arquivo para poder fazer o play, né? Então, por isso que ela tem uma facilidade de acesso, né, muito maior para arquivos grandes. Quando a gente está falando de arquivos de áudio e vídeo, são arquivos grandes, né, diferentes de arquivos de dados. Então você não precisa fazer o download de nada. Você jogou isso para a nuvem, ela aceita growing files, né, conforme eu vou fazendo a ingestão, eu já vou vendo esse arquivo crescendo no meu file space, já posso começar a trabalhar em qualquer um dos editores para poder começar a fazer essa edição, e todos que estiverem enxergando esse file space já poderiam começar a fazer alguma edição colaborativa dentro desse projeto. E para acabar, tem uma pergunta do público que vem exatamente a dizer com isso. O Caio Notari pergunta aqui: Felipe, no caso de mais de um usuário acessando e editando o conteúdo, como funciona? Acho que você explicou mais ou menos, mas podemos reforçar, não é? Ou seja, pelo que eu entendi, é possível mais de um usuário ao mesmo tempo acessar o mesmo conteúdo, não é? Você pode trabalhar exatamente como a gente trabalha hoje num NAS local com gerenciamento de projetos. Então, vários usuários poderiam estar acessando esse mesmo conteúdo, trabalhando dentro dos editores e fazendo uma edição colaborativa. Não tem restrição nenhuma com relação ao arquivo a números de usuários. Eu posso ter 20 usuários, 30, 40 dentro do meu mesmo file space acessando o mesmo arquivo. Perfeito. Para acabar, em 10 segundos, da forma que você falou sobre a pergunta do Antônio, que era como que você vai pegando ponto por ponto, podemos fazer uma analogia de que o sistema funciona como um vídeo progressivo, ou seja, basicamente vai progredindo e a partir daí você vai captando e trazendo para a sua máquina de edição o conteúdo? É assim que funciona? É como um vídeo progressivo? Parecido. O que acontece, Fernando? Ele tem uma tabela de metadados onde ele sabe exatamente qual é o ponto de cada trecho daquele vídeo, né? Daqueles pequenos object storage que ele criou. Então, quando eu estou dentro de um vídeo de 5 minutos e eu acesso vários pontos, ele sabe exatamente no ponto que eu cliquei, por exemplo, 15 segundos, eu preciso trazer só aquele trechinho para visualização. E aí ele vai crescendo à medida que eu vou dando o play. Se eu fizer um acesso ao vídeo em 3 minutos, ele não precisa saber o que eu tenho antes, ele vai diretamente naquele ponto de 3 minutos, acessa a tabela de metadados e traz aquele ponto. Por isso que a plataforma é muito rápida, né? O acesso ao conteúdo é muito rápido, praticamente como se fosse local dentro da tua instalação, dentro da tua emissora. Perfeito. Muitíssimo obrigado, espero que a bateria continue funcionando bem. Bom regresso a casa no foguete e nos vemos por aí, se Deus quiser, em algum evento presencial próximo. Muito obrigado pela presença, Felipe. Gostaria de agradecer a todos, só complementando que essa plataforma tem 14 dias de acesso trial, tá? Qualquer um de vocês que quiserem testar, pode entrar em contato conosco ou mesmo acessar diretamente o site para poder fazer um teste de 14 dias. Agradeço a todos, obrigado Calvila, Sobrinho e Rodolfo, e obrigado a você, Fernando. Um abração. Tchau, obrigado. Até logo. Tchau, tchau.
Perfeito. Para acabarmos as nossas apresentações de hoje, vamos a chamar agora o Laurindo Almeida, da DB Pro Engenharia de Televisão. Laurindo, boa tarde. Está em BH? Nos fala desde BH? Estou em Belo Horizonte. Um prazer vê-lo. Bem-vindo. Vamos falar de... Prazer é meu. Gostei do seu tema. Neodit, a Black Magic brasileira. Ao longo dos anos, a Neodit ampliou suas operações, passando a fabricar diferentes linhas de produtos. Em 2016, a empresa lançou sua primeira linha de câmeras PTC, seguida por placas de captura, conversores de vídeo, switchers de vídeo, entre outros. Poucos anos depois, a companhia ingressou no mercado com encoders e decoders, que suportam todo tipo de servidores IP, inclusive NDI e SRT. De acordo com a empresa, a missão da Neodit é desenvolver produtos com o melhor custo-benefício para tornar o dia a dia do broadcast mais simples e acessível. O principal objetivo é oferecer produtos de alta qualidade que se baseiam no trabalho do atendimento ao cliente e o suporte completo. Vamos a ver o vídeo que o Laurindo preparou e já conversamos com você. Olá, meu nome é Laurindo e eu quero trazer para você que está acompanhando a SET Experience as novidades da Neoid. A gente tem um portfólio grande de produtos extremamente versáteis e acessíveis que estão revolucionando a transmissão ao vivo e o streaming brasileiro. Uma dessas novidades é a fantástica Neoid PTZ NDI de 20X. Ela é uma câmera de baixíssimo custo, com suporte a NDI, RTMP, SRT e vários outros sabores IP. Ela também tem saídas em banda base em SDI e HDMI, e ela suporta controle via IP ou via serial. Ela entrega 1080p em todas as saídas, inclusive via NDI. Outras soluções que a gente quer compartilhar com vocês nesse momento vem de um grande parceiro Neoid, a Kiloview. A Kiloview fabrica para a gente os encoders SDI e HDMI, além do Neoid Decoder 4K. Os encoders Neoid são capazes de converter sinais em banda base para NDI, SRT, RTMP, RTSP e muitos outros formatos IP e enviar para até 4 lugares diferentes. O decoder 4K pode receber até 8 sinais simultaneamente e mostrar no multiview IP ou no multiview HDMI. Ele também pode pegar um desses sinais e enviar para o SDI ou para o HDMI em até 4K. A Kiloview incorporou também recentemente, tanto para os encoders e decoders Neoid quanto para a linha inteira dela de produtos, um sistema de intercom muito simples de usar e que não tem custo nenhum para você. Se você ainda não conhece a Kiloview, vale a pena dar um pulinho no site deles, que é o kiloview.com. Tem um monte de solução para o mundo IP que transforma, por exemplo, qualquer sinal em banda base para NDI e vice-versa. Eles também têm um novo equipamento de fazer bonding de sinal IP que é absolutamente fantástico e que tem um custo baixíssimo. Por fim, a gente quer convidar você para conhecer o site da Neoid, que é o neoid.com.br. Também visitar as nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente tem certeza que lá você vai conseguir achar alguma solução com um custo muito baixo para o seu projeto ao vivo ou para o seu streaming. Laurindo, a primeira pergunta que te queria fazer é a seguinte: como é ser produtor de tecnologia no Brasil? Porque eu gostei do tema, porque você utilizou uma grande marca para se comparar, mas é difícil vender no Brasil tecnologia brasileira para brasileiros? Eu até vou gaguejar para poder falar para você o tão difícil que é a gente desenvolver algo no Brasil, tá certo? Tem toda, a gente não tem nenhum tipo de incentivo
nacional sobre isso. A gente até teve umas tentativas de incentivo em alguns governos anteriores, a Itachi se beneficiou disso e outras empresas se beneficiaram disso. A gente, de fato, tem feito um trabalho de formiguinha e esse trabalho só é possível pelos parceiros que a gente tem, tanto no Brasil quanto fora, e pelo conhecimento que a gente tem do cliente para o qual a gente está entregando a tecnologia que a gente está criando. Perfeito. Imaginava que vinha por aí, porque perdimos aqui, aí voltou. Imaginava, Laurindo, porque não é fácil. Vou passar agora a bola para nossos diretores de tecnologia. Vou começar pelo Carlos agora. Perguntas para o Laurindo. Laurindo, boa tarde. A minha pergunta é um pouco nessa linha dessa dificuldade que você expressou aí de fabricar, de pegar produtos no mercado brasileiro. Como é que está o desenvolvimento P&D na sua empresa, para você conseguir atender esse mercado? Como é que é a capacidade de fabrico? Como é que a gente pode contar com a sua empresa para grandes projetos, para demandas significativas? Então, gente, a gente não, continuando na linha de fabricar ou não no Brasil, a gente não tem, ainda temos poucos produtos da NeoID que são fabricados no Brasil. A maioria dos produtos que a gente fabrica, eles são de fato fabricados na China ou em Hong Kong, assim como qualquer outra empresa no mundo inteiro, tá certo? A própria Blackmagic, por exemplo, com a qual a gente fez uma brincadeira no começo da explanação, ela não fabrica na Austrália, ela fabrica em algum país da Ásia, não é na China, pelo que me parece, até por problemas que a Austrália tem com a China também, assim como os Estados Unidos têm. Então, a gente tem fabricado a maioria dos nossos produtos lá e o que a gente tem feito aqui é um desenvolvimento muito forte de software baseado em hardware ou em soluções que a gente encontrou fora do Brasil. Uma vantagem enorme é que a gente tem uma assistência técnica muito forte e esses produtos podem ser modificados ou até recriados dependendo da demanda que a gente tem com o consumidor, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, a câmera que eu estou falando com vocês agora, que é uma câmera que estava, inclusive, passando no cantinho aí dessa apresentação, que é uma câmera de baixíssimo custo, mas é uma câmera PTZ, com zoom, e é uma webcam de altíssima qualidade. Esse produto vem sendo modificado exatamente pela demanda e pela forma como o mercado encontrou ele. Da mesma forma, outros produtos nossos têm sofrido essas alterações pelo cliente. Isso é uma oportunidade única para a gente, claro, e também pelo cliente que pode modificar o que a gente está fazendo, o hardware que a gente está fazendo, de maneira muito próxima. E é isso que todo mundo tem. A gente tem, nós aqui no Brasil não temos clientes, a gente tem fãs, tá certo? Se vocês procurarem por NeoID, vocês vão procurar aí todo mundo emocionado de receber algum produto NeoID, exatamente por essa conexão da marca brasileira que a gente tem. Antônio, Rodolfo, quem quiser. Sim. Laurindo, boa tarde. Prazer. Parabéns pela empresa. Realmente deve ser muito difícil você tocar uma parte de desenvolvimento no Brasil. Essa falta de incentivo, infelizmente, torna impossível, né? Vários amigos a gente tem visto, mas parabéns mesmo. E mesmo com toda essa dificuldade no vídeo que você mostrou, eu percebi que tem produtos que você tem uma boa entrada no mercado pelo que ele oferece. A tua câmera PTZ com NDI, eu até gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre ela. Produto interessante, né? Porque realmente o NDI está para novos sites, né? Sites aí que revolucionam essa questão do transporte, né? Sobre rede de vídeo. Aí eu acho que é um ponto interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais em cima e da parte também que eu achei interessante, vou até colocando, que é uma procura constante aí, essa parte de multiview que realmente
me parece ser um multiview até de baixo custo, uma coisa atrativa, que realmente a gente tem uma demanda dentro dos sistemas bastante grande. Então, eu queria que você comentasse alguns cases de sucesso aí, onde que você tem implementado essa questão da tua câmera NDI e falasse um pouquinho mais dela, por favor. Falo sim. Como fomos apresentados para vocês, a gente tem uma série de câmeras NDI, tá certo? Essa última que eu mostrei é o modelo mais recente nosso. Ela é uma câmera de zoom óptico de 20 vezes, ela tem NDI, ela faz SRT também, tem saída em banda base em SDI, tem saída em HDMI, ela permite controle via IP, então ela é uma câmera completa e ela é uma câmera de R$ 6.490. Eu vi poucas pessoas falando em preço em reais durante essas apresentações, a gente também é egresso, a DV Pro, que é a marca que originou a NeoID, nós somos egresso também do broadcast, e a gente também tinha uma resistência muito grande em relação a trazer o IP para as nossas vidas, tá certo? É óbvio que isso se mostrou totalmente impossível de se resistir, tá certo? Até por tudo isso que foi dito, 5G, 4G, as próprias redes crescendo e barateando da maneira como baratearam, mas a gente tem, e aí a gente chega nesse produto que é a NDI de 20X, que é uma câmera absolutamente fantástica, ela é NDI HX, então ela está pronta para redes mais modestas, tá certo? E a qualidade de imagem que a gente conseguiu tirar de dentro dessa câmera é algo comparável com câmeras muito mais caras, tá? Elas são câmeras com câmeras muito mais poderosas que fazem a mesma coisa. Essa dá a chance para a gente de colocar esse produto em pequenas e médias emissoras, nas quais a NeoID e também nas igrejas também, que viraram um grande mercado por causa da pandemia. A gente, de fato, desabrochou para o Brasil com a questão da pandemia, primeiro porque a gente soube muito bem ler esse momento, e segundo porque existia uma demanda represada muito grande por produtos de baixo custo e que falassem a língua dos clientes. Então, essa câmera NDI de 20X, por exemplo, é o resultado final de quase 2 anos de pandemia, onde a gente teve vários produtos que foram lançados e que estão em linha falando NDI. Essa câmera, por exemplo, ela é PoE. Para quem está nos escutando e que não sabe o que é o PoE, é o Power over Ethernet. Então, na verdade, para ligar essa câmera, eu preciso de um único cabo de Ethernet, um único cabo de rede. Eu vou lá transmitir dados, eu vou conseguir transmitir vídeo, vou conseguir transmitir controle e a coisa do NDI ou do SRT. Então, essa é uma câmera fantástica. Quem não conhecer, a gente tem um canal no YouTube muito ativo, tanto a NeoID quanto a DV Pro, dá um pulinho lá, e tem muita gente falando sobre esses produtos também. A gente tem um chat muito ativo dentro dos nossos 2 equipamentos, dentro dos nossos 2 sites, e se vocês quiserem dar uma olhada nisso, eu acho que vale a pena ver isso. Agora, em relação ao multiview, e que eu falei na apresentação inicial, a gente tem um multiview via IP, que é absolutamente fantástico. Tem uma versão dele gratuita que você vai rodar dentro do seu computador, que você vai conseguir receber vários sinais da sua rede, inclusive sinais NDI, que vai poder visualizar dentro da tela do seu computador. E a gente tem um equipamento standalone que vai receber também vários sinais NDI, o SRT, o RTMP, e a gente, então, nesse equipamento, como eu falei, tem 2 saídas. Uma saída em HDMI, você pode colocar um multiview, e uma saída SDI, onde você pode selecionar qual saída você quer ver, e aí a gente tem uma máquina super... E o mais impressionante dessa história tudo, e novamente, é custo. A gente está falando de um equipamento de menos de R$4.000, que é capaz de fazer isso. Quem tem usado isso? Eu já falei um pouco, as igrejas, as emissoras de pequeno e médio porte, e agora a gente começa a vender os equipamentos da Kiloview, que faz parte dessa associação que a gente fez da Kiloview com a NeoID, para as emissoras da TV Globo. A Globo, por exemplo, para fazer contribuição, a TV Bahia tem usado os equipamentos da Kiloview para fazer contribuição. Uma vez que eu tenho numa ponta o encoder de baixíssimo custo e o decoder na outra ponta, e agora a gente lançou recentemente as versões em rack, com fonte redundante, para adequar toda a parte broadcast, que é a expectativa que esse tipo de consumidor tem. Perfeito.
Falaram da Globo, Rodolfo, sua vez. Vamos lá. Muito interessante mesmo. E queria mais uma vez parabenizar aqui também por essa empreitada em território nacional. Eu queria me concentrar aqui na questão da câmera, né, que a gente viu aí no pitch. Quando a gente fala de atendimento por NDI, por SRT, é claro, abre-se um leque de possibilidades com produção remota. Eu queria escutar sobre a questão do uso da câmera em ambientes não tão controlados, né, com maiores rigores. Como tem sido a experiência nesse contexto? Cortou o finalzinho do teu áudio para mim aqui. Por favor, desculpa. Imagina, sem problemas. Me ouve bem agora? Te ouço perfeitamente. Ótimo. Eu dizia o seguinte, quando a gente fala de atendimento por NDI, SRT, a gente abre um leque grande para produções remotas, onde muitas vezes a gente não encontra um condicionamento dos mais adequados, onde a gente tem maiores rigores para o equipamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência com as câmeras da NeoID em ambientes nesse contexto. A gente tem uma... eu percebi na apresentação de outras pessoas, acho que foi a segunda apresentação, uma forma de fazer isso de forma totalmente remota, tá certo? Ou seja, eu poderia ter, por exemplo, um jogo, isso é algo que a gente já tem feito, com leilão de gado, por exemplo. A gente tem o que o cliente leva hoje são basicamente as câmeras, tá certo? E a gente não tem... poderia não levar nenhum operador, é claro que tem um operador lá para caso ter alguma coisa de errado, ou se a rede caiu, alguma coisa assim. Mas a gente tem operações completamente remotas, inclusive de câmera PTZ. Eu consigo controlar essas câmeras PTZs de longas distâncias, tá certo? Ou seja, não preciso ter a câmera, não preciso ter um operador, não preciso ter nenhuma estrutura local. E a gente, em relação à complexidade desses equipamentos, a gente tem, de fato, uma questão muito importante, porque a gente tem a nossa forma, a gente não tem um profissional ainda no mercado onde ele foi criado no TI ou criado no broadcast, tá certo? A gente tem um cara que ele não tem um cara híbrido ainda. Eu tenho ou ele é muito broadcast ou ele é muito TI, salvo algumas exceções, e a gente tem essas exceções junto do nosso grupo, ainda bem. Mas o que a gente tem percebido é que com o próprio NDI, o contato do SMPTE, que tem algumas funcionalidades muito importantes, mas não tão necessárias para o cliente que a gente está falando, o NDI, por exemplo, é de facílima instalação, basicamente, de fato, conectar na rede e a gente está pronto para poder fazer a transmissão. A gente também tem visto um movimento do pessoal da turma que fabrica switches de rede, etc. Por exemplo, a NetGear acabou de lançar uma série AV e a NeoID também está indo nesse caminho, onde a gente vai ter tudo já pronto para que facilite muito a operação do produto NDI, tá certo? Ou do próprio SRT. Então, basicamente, o cara vai chegar e ligar o switch de rede lá dele, tem muito pouca configuração para fazer, porque a gente sabe da dificuldade que o profissional pode ter, ou de achar um profissional para desenhar melhor essa rede. A gente tem algumas questões também de acesso remoto em relação ao próprio switch e tal, que estão em desenvolvimento dentro do nosso time. Perfeito. Para finalizar, Laurindo, queria te perguntar uma coisa. Eu tenho visto seu site, seus lives e demais. Hoje você falou muito claramente da dificuldade que existe entre o TI e o broadcast, certo? E, por outro lado, estamos com a dificuldade entre o que é broadcast e o que é streaming. E ainda você colocou outra questão interessantíssima, que é o AV. Então, eu me lembro que há 10 anos atrás, um produto que era Pro AV já não era broadcast. Sim? Essas situações começam a se diluir de alguma forma e os produtos começam-se a utilizar dependendo da situação e da forma, porque você falava do SMPTE e do NDI, mas em definitiva acabam por ser soluções diferentes para momentos e estruturas diferentes.
Os equipamentos também são para momentos ou estruturas diferentes, ou eles acabam por se adaptar dependendo da funcionalidade que você lhes dá? Eu acho, o que aconteceu é que essas barreiras, o que era broadcast, o que era profissional, o que era consumer, isso derreteu nos últimos anos e derreteu mais ainda pós-pandemia, tá certo? Nós aqui estamos todos nos conectando, substituindo ou tentando substituir uma feira de grande porte, usando os nossos equipamentos e as nossas conexões de rede das nossas próprias casas, tá certo? Então, e usando os notebooks e as webcams das nossas próprias casas. Eu acho que esse paradigma ele ruiu, ele já vinha tendo dificuldade de se manter. Durante os últimos tempos ele ruiu, tá certo? A gente vê equipamentos profissionais excelentes sendo usados nas grandes emissoras. Eu acabei de citar um exemplo do encoder nosso, um encoder NEO-ID, um encoder Kiloview usado para fazer contribuição. A gente vai começar a ver isso cada vez mais. A Kiloview acabou de lançar, por exemplo, um produto de bonding de baixíssimo custo, que a gente vai explorar muito. O lançamento é agora dia 28. Quem quiser acompanhar isso nas nossas mídias sociais, dê uma olhada, com servidor local, ou que você monte o seu próprio servidor, e a gente vai ensinar você a montar os próprios servidores. Então, quer dizer, a gente está diminuindo as barreiras do profissional e do broadcast. A gente tem cada vez mais contribuído com esse processo, desmistificando isso, tá certo? A NEO-ID tem um trabalho muito grande de educação, e a gente quer muito contribuir com a formação, e temos canais onde a gente tem nutrido isso para que a gente consiga ter mais e mais profissionais e mais gente produzindo conteúdo com alta qualidade, usando os produtos que a gente fabrica. Muito rapidamente, para acabar, a câmera PTZ de vocês chega a ter qualidade de 4K, certo? Pensando nisso, é para streaming ou é para broadcast? Essa é uma briga que a gente ainda tem. A nossa câmera 4K, isso fica como um sneak peek para 7, lá do Speed Stitching. A gente vai lançar uma câmera PTZ 4K agora, no final do ano, tá certo? Ela já está pronta, está embancada, a gente está testando. A gente tem uma resistência muito grande com o 4K para o streaming, pelas mesmas coisas que a gente já disse. As nossas redes talvez não estejam prontas ainda, a gente vem aí o 5G para falar sobre isso. Mas a gente já tem várias soluções em 4K, elas só ainda não estão convergindo ainda, e eu acho que com essa câmera PTZ 4K a gente vai lutar em outro patamar. Para que você tenha uma ideia de como é que a gente está lutando em outro patamar, a gente está falando de uma câmera PTZ de 4K com sensor Sony abaixo de R$10 mil. Tá certo? Então é isso que a gente quer prover para o mercado brasileiro, tá? É esse tipo de acesso que a gente quer dar para o mercado broadcast, mercado profissional, para as igrejas, para as pequenas e médias emissoras do Brasil. É esse tipo de acesso que a gente quer dar para esse público, e eu tenho certeza que a gente está no bom caminho para isso, com o apoio de todos vocês, com o apoio da SET, que tem sido fundamental nisso, com o apoio de outros parceiros que a gente tem, a Pluralcast, por exemplo, para quem não conhece, o Silvio e os outros, o Danilo, tem várias outras pessoas que contribuem para que a gente consiga oferecer esse produto. Isso é quase um ajuntamento de profissionais para que a gente consiga prover o mercado desse tipo de solução. Laurindo, muitíssimo obrigado, cuide-se, nos vemos em alguma feira por aí. Abraços. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos vocês, obrigado a SET, obrigado por esse espaço, e qualquer coisa que vocês precisarem, mais uma vez, a gente tem o chat dentro do site da DVPro, dvpro.com.br ou neoid.com.br, acessem, tiram suas dúvidas, a gente adora explicar sobre os nossos produtos e fazer com que vocês entendam que ele é realmente a gente está aqui para contribuir com esse mercado, com o mercado broadcast no Brasil. Obrigado. Obrigado a vocês. Acabamos então. Começamos com a Cine Media, mega empresa internacional,
tivemos alguns passos, fomos para os Estados Unidos com a Bit Central, temos aqui com a Alliance, uma integradora brasileira, seguimos com a Assis Group, uma integradora brasileira com sede nos Estados Unidos, e acabamos com o Laurindo na Neodit, no desenvolvimento de tecnologia brasileira para broadcast e para a AV. As conclusões de vocês. Começamos pelo Rodolfo, que está primeiro na lista, lá em cima no topo. Se quiser começar, suas conclusões finais para ir acabando esta segunda edição do Speed Pitching. Vamos lá. Acho que a gente viu pitches muito interessantes, né? A gente conseguiu explorar aqui de maneira bastante satisfatória na minha visão, né? Cada pitch. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a SET, aos colegas que compartilharam essa tarde, né? E aguardo ansioso aqui para a próxima edição, para poder assistir a próxima edição. Foi um prazer. Obrigado, Rodolfo. Carlos? Bom, foi muito bom participar aqui, né? A gente viu aí, como você comentou, né, um universo grande de empresas, de regiões diferentes aí, né? Pegando boas soluções, do broadcast até soluções para pequenos usos também. Então, acho que foi um vídeo bem diverso aí que contribuiu bastante para a gente ver como o mercado, mesmo na pandemia, continua dinâmico. Foi muito bom participar mais uma vez. Obrigado, Carlos, de novo. Antônio? Bom, Fernando, pessoal, realmente o que surpreende a gente aqui é a questão das soluções, como elas são muito diferentes que pouco tempo atrás, e essa convergência enorme que a gente tem para soluções em cloud e sistemas realmente descentralizados e a diversidade aí de soluções. Então, realmente é importante, eu acho que a gente ter essas reuniões, esses encontros e essa discussão para realmente motivar a mudança a todos e todos estarem antenados e contribuindo, que realmente o que a gente percebe que hoje a gente tem que fazer a solução, né? A gente tem que ser o time que vai consolidar essa solução para o seu uso. Então, acho que foi muito bom, foi bom ouvi-los. Cada vez que a gente conversa de um e outro, são novas ideias que correm aqui. Eu fico feliz de estar contribuindo aqui com vocês e agradeço a oportunidade mais uma vez. Quem agradece somos nós, e como jornalistas sempre digo que a solução proprietária parece que não existe mais. Ou seja, o cliente, o player é alguém que customiza serviços para microserviços que as emissoras cada vez mais vão precisando. Eu não sou tão velho, mas já sou, e penso que quando comecei a trabalhar em televisão eram todos grandes racks proprietários e hoje são microserviços que vão se juntando e desenvolvendo. Muitíssimo obrigado aos três, de verdade. Temos mais Speed Pitching pela frente. Sei que o tempo é ouro, mas a contribuição de vocês é sempre fantástica para nós, porque o jornalista tem a visão do jornalista, mas vocês têm a visão de quem está no dia a dia, no lead, e de discutir e ver tecnologia. Obrigado aos três. Boa quarta-feira e um regresso ao trabalho. Obrigado. Acabamos então aqui obrigado a todos, viu? Acabamos assim o set Speed Pitching, informalmente, com uma reunião de amigos, eu acho que assim é. Se alguém perdeu alguma coisa, pode assistir novamente o episódio do Speech acessando o conteúdo on demand em setexperience.org.br. Siga-nos nas redes sociais, acompanhe a programação, continue opinando, mandando palpites. A tecnologia cresce a cada dia e eu fico pensando, se o Antônio, o Carlos e o Rodolfo, que trabalham nisso todos os dias, aprendem, imaginem os leigos como eu, que apenas ouvem e escrevem sobre essa questão. Sempre um prazer, obrigado a todos, boa semana, cuidem-se. Se Deus quiser, mais para frente teremos mais Speed Pitching no Set Experience 2021. Obrigado, tchau. Follow-up. Customer experience.